eu sou Paulo Roberto dos Santos, né? Era morador do Rio de Janeiro e comecei a conhecer a região ainda criança, né? Mas tinha um olhar de acompanhar meu pai, né? Vindo a uma fazenda. E quando eu tinha 12 anos de idade, ou 11 ou 12 anos, que eu vi o que tinha naquela fazenda, foi uma fazenda em Piabas, né? Fazenda Floresta. E eu, dessa paixão, começou a acender lá uma luzinha verde, né? E eu sempre tive assim, um interesse muito grande pela questão cultural. Só que eu sabia o que eu gostava, não sabia nenhum nome, né? E aqui no Vale, eu me apaixonei por essa arquitetura, me apaixonei pela música, me apaixonei pelos objetos que eu encontrava, que eu via, eu ficava pensando como é que esses objetos, qual a utilização deles, né? E eu me lembro de eu assistir uma folia de reis, que lá no Rio já não tinha mais, né? A folia de reis foi assim encantadora para mim, né? Aquela coisa meio um adolescente, era místico, né? Aquelas roupas, o palhaço, a dança, a música, né? E ali eu comecei a apaixonar pelaquela cultura do povo da região que mantinha a folia de reis e como tradição, como devoção, né? E foi realmente um momento muito marcante da minha vida. Gente, eu tô nessa folia desde a noite do Natal, todo mundo tá olhando, mas ninguém dá um real. E vim outras vezes, e apaixonado também pela vida rural, eu planejei vir para o Vale para poder ter uma vivência aqui, né? E também tinha a questão da minha ancestralidade, né? Eu tenho um lado português, um lado africano, né? Um lado da família de afrodescendentes, o outro de portugueses, né? Tem também italiano, aquela coisa do brasileiro, né? Da brasilidade dessa mistura de povos, né? E interessante que eu sou apaixonado pela cultura de África, pela cultura do Brasil, pela cultura de Portugal, enfim, cultura italiana, né? E aquilo ali me despertava muita curiosidade, né? E cada vez que eu vinha no Vale, eu encontrava uma coisa diferente. Aí resolvi comprar essa propriedade, né? Então, aqui no Vale, né, eu cheguei em 1998, comprei essa propriedade, Florença, Fazenda Florença. Eu era dentista no Rio de Janeiro, professor da Universidade Federal Fluminense, e me apaixonei pela região, continuei como professor, vinha nos finais de semana até que eu aposentei e vim morar aqui. Hoje, antigamente eu morava no Rio e vinha ao Vale. Hoje eu moro no Vale e vou ao Rio de vez em quando, né? O que me encantou também, em termos assim, de cultura de raiz, foi o jongo, né? O jongo é fantástico, né? O mestre Tota, conheci o mestre Cid, né? Que infelizmente não está mais entre nós, e também o pessoal do Quilombo de São José, né? Aqui no município de Valença. E eu comecei a resgatar sons, imagens que eu vi em criança e que passavam meio, como diz na gíria, passavam batido, que eu gostava, mas não prestava tanta atenção, né?
E todos esses sons e imagens do que eu via no Rio de Janeiro, na Vila da Penha, que foi um lugar que eu vivi durante alguns anos, né? Era o Vale, lá no Rio de Janeiro. Que quando teve o término, né, do período da escravidão, muitas pessoas do Vale foram morar nos subúrbios do Rio de Janeiro, na Vila da Penha, Ramos, Penha, Bom Sucesso, Olaria, né? Daí, inclusive, a criação da Escola de Samba Império Serrano, né? Também tinha uma outra grande cantora de Valença, né? Fantástica, né? Que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, né? Que foi a Clementina de Jesus, né? A Clementina, ela tinha uma arte e cultura musical do tempo dos seus ancestrais que ia se perder. E aqui eu encontrei as artes plásticas, né? Trabalho de escultura em papel do Mário Luiz, que é um artista aqui de conservatório. E eu me apaixonei pela arte em papel, né? Eu sempre tive muita habilidade, sempre gostei muito de escultura e os santos de papel me fascinaram, né? E eu, por uma questão de ter que restaurar um dos santos que eu adquiri desse artista, que é o Mário Luiz, eu levava para exposições e uma das partes dele avariou no transporte. E como o Mário não tinha, na época, tempo para restaurar, que ele tinha muita encomenda, e eu falei, bom, eu tenho que restaurar porque eu tinha um compromisso de ir para uma exposição, fazer uma exposição do Vale, na Aliança Francesa e em outras instituições. E assim eu fiz. Aqui a nossa arte sacra em papel. Isso aqui são as esculturas, é um trabalho de artes plásticas aqui de conservatório no Vale do Café. O conservatório é um distrito de Valença, do município de Valença. E aqui são algumas esculturas que fazem parte do papel. A Maria, o José, aqui é um rei mago que está sentado. Tem os outros dois que estão em pé, que nós vamos ainda acabar de confeccioná-los, né? Eu estou aqui acabando as esculturas, estão sendo secas agora, né? São feitas de papel, resina, às vezes entra gesso, né? Elas serão pintadas, papel craft, né? Com cola, né? Estamos aqui com a finalização das esculturas, né? Desse grupo escultório que é o presépio, né? Temos aqui a Maria, Mãe de Deus, Menino Jesus, José ao seu lado, e temos aqui os Reis Magos, né? Que vieram fazer a visitação ao Menino Jesus, né? Essa é uma arte escultória em papel, gesso, resina. A tinta nós usamos uma base branca, mas nós fazemos as pigmentações, né? Não usamos o douramento porque eu entendo que seria esse conjunto escultório mostrando a simplicidade do nascimento do Menino Jesus.
Uma outra coisa encantadora também para mim é essa influência barroca. Nós temos aqui Minas Gerais, dois municípios que têm fronteira com Valença, né? E essa arte barroca realmente ainda influencia aqui no estado do Rio, né? E temos aqui ainda essa herança também de Minas Gerais, né? Das Minas Gerais, e a música, como eu falei, a artes plásticas, né? E também as peças teatrais que influenciam nossos saraus, né? E nossos saraus teatrais, que nós revivemos toda essa cultura do Vale, né? Isso tudo está muito efervescente, cada vez mais. O tempo passou, mas a cultura está cada vez mais divulgada e resgatada aqui no nosso Vale, né? Então, a questão das apresentações teatrais que nós temos aqui na Fazenda Florença, né? Ela é um resgate das tradições, né? O Vale é resgate de tradições, né? Como eu falei, se não tivéssemos tido uma Clementina, seria um elo que estaria faltando nessa cadeia de cultura do Brasil, né? Que hoje saiu do Vale, foi para o Rio, do Rio para o Brasil, do Brasil para o mundo, né? Clementina, com a sua simplicidade, foi para a Europa, né? E encantou os europeus, né? E todo esse conjunto de cultura que forma dessa singularidade. A gente viaja em lugares que tem muita história, mas a história não é revivida. Não vemos a arte e cultura que tem aqui no Vale, né? Tem o patrimônio material, mas o imaterial é no Vale. Eu tenho a felicidade de morar no Vale, né? O Vale, por que ele é singular? Ele mantém uma arte efervescente, né? É um caldeirão de cultura efervescente. Então, para mim que gosto de arte em geral, é uma felicidade viver aqui, né? Porque eu trabalho muito, mas em compensação eu também tenho excelentes momentos da minha vida, né? E temos muitos projetos pela frente, né? Projetos que poderão servir de conhecimento para gerações futuras, né? Porque se você não tem o ensinamento do que aconteceu do passado, dificilmente você vai conseguir planejar um bom futuro, né? O Vale é arte, o Vale é cultura e o Vale é singular nas atividades culturais, né?